noite você que vai nos assistindo agora direto do Crônicas da Máfia, episódio 32. Eu sou Fernando Agerte, vamos começando o nosso bate-papo, sempre em parceria com a Vinícola Aurora. Viva o agora! A Vinícola Aurora tá nos devendo uns vinhos aí de abril, hein? Escola, boa noite. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo certo, cara, beleza. Esse episódio 32 que vai ser um pouco diferente hoje. Até já vou dar a introdução aqui e agradecendo você que está na audiência sempre 20 horas da quinta-feira, pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Deezer, pode nos acompanhar. Por que vai ser diferente? Porque a gente vai repercutir como é que foi semana passada o nosso evento, para quem está nas redes sociais, né? Viu aí como é que foi o nosso evento, tanto nas nossas próprias redes sociais como no Crônicas da Máfia. Então, a gente vai colocar umas novas fotos, né, aí nesse post desta semana. Mas repercutir um pouco do que a gente falou, como é que foi lá na escola Vila Itália, acertei? Isso. Isso. Diferente da semana passada, que eu errei, né? Na hora que eu fui fazer o vídeo, eu dei uma engasgada ali, né? Fiquei emocionado, dei uma engasgada. E aí, como é que foi lá, né? Ah, Acho que dá pra dar meio que um. Como é que é lá, assim, a escola? Tu que tá sempre lá, que tá no ambiente? Cara, é muito legal. A escola onde eu faço italiano, tá? Sim, E assim, ó, como a gente já estava chamando a atenção no podcast, a Nádia Tenedini, que é a diretora da escola, nos convidou para dar uma palestra, para falar sobre a máfia, né? E eu recomendo muito que as pessoas, porque eu falei lá, eu estou pagando uma dívida histórica, que eu tenho cidadania, não falo ainda italiano. Agora fala um pouquinho melhor, assim. E aí ela nos convidou para lá. Daí a gente falou sobre podcast, sobre temas. Tá? Aliás, tem temas bem interessantes que as pessoas levantam lá. Depois eu falo sobre isso. A Nádia nos convidou para lá, que é a Escola Vila Itália. A história é a seguinte: havia em Porto Alegre a Associação dos Italianos. É uma escola, tá? Só que essa escola fechou. E aí três pessoas, a Nádia, a Paola e o Matheus, decidiram abrir uma escola para eles, né? Porque exato. eles não podiam deixar quem estava aprendendo italiano deixar abandonar essas pessoas. Aí fundaram uma nova escola ali, a Escola Vila Itália. A Nádia é a diretora, a Paola é professora, o Matheus administra. E a minha primeira professora foi a Carla, e agora é a Natália. Eu faço tudo online, não é necessariamente Presencial. presencial. Pode ser online. Pra quem não sabe, fica na Avenida Venâncio Aires, ali em Porto Alegre, né? Pra quem tá nos ouvindo, não é de Porto Alegre, né? Eu, por Isso. exemplo, tô em Nova Petrópolis, fica na Venâncio Aires, ali atrás do Colégio Militar. 733. Isso, 733. E essa é uma das coisas que a Nádia estava me falando lá, assim, que no momento em que deu a pandemia, ao mesmo tempo que baixou muito aquela primeira leva da pandemia, né? Que o pessoal para de fazer as coisas, o pessoal acaba saindo das aulas de italiano e tal, já que a Vila Itália, ela tem um conceito assim de não só ser uma escola de idioma italiano, mas também de cultura, né? Ela estava Uhum. me falando lá, tanto que o local ali ele tem essa ambientação italiana assim. Então ela É me uma casa falou muito bonita, inclusive. muito ali o pátio, né, com a fonte bem aquele estilo romano assim, né? Tem uma piazeta lá atrás. Eles chamam de Também piazeta, isso, os italianos, né? isso. E a gente deu a palestra no auditório.
Então tem Isso. a casa, a piazeta e o auditório. São 2 prédios e uma pracinha. Isso. Exatamente. E aí ela me falou que quando, enfim, deu essa queda, assim, que infelizmente eles não conseguiam verba para continuar, né, onde estavam, começaram a fazer as aulas virtuais. E aí começou a dar a levantar de novo, né, dessa forma que é não presencial. Então, se você está em algum outro lugar no estado, por exemplo, dá para fazer as aulas à distância, né? Com uma Eu boa faço galera. aula com uma guria que mora no Nordeste É, olha aí, ó. e Sensacional. um guri que mora em Brasília, Exatamente. Isso é muito legal. de moto. É. Porque hoje Hoje eu fiz aula. é, que legal. Eu tava fazendo, confessei, né, na semana passada, eu ia lá tentar dar uma parlada em italiano. Aí quando eu fui falar, eu puxei o break, porque eu tô fazendo espanhol. Hoje tinha prova de espanhol. E. E aí eu ia falar, cara, não vou falar, que eu vou passar Não, vergonha, né? é uma Pior, ofensa. é uma ofensa às duas línguas, né? Eu acredito, porque tanto pro italiano quanto pro espanhol. Que daí tu começa a Tu falar. sabe, deixa eu te dar um dado importante. No Rio Grande do Sul existem 130 mil italianos com cidadania. E em São Paulo, 300 mil. O Brasil é o país com mais cidadãos italianos fora da Itália. Bah, eu acredito, eu acredito. Porque a gente sabe que tem, óbvio, a gente sempre falou aqui, né, dessa parte italiana, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas eu acho que aqui o negócio é um pouco mais forte, assim, porque não se perdeu esses laços. Também tem aquele lado, né, de que tu tendo a cidadania italiana, tu tem o passaporte italiano ele te dá certas facilidades, tanto para tu andar na Europa quanto para tu ir para Ô, outros Fernando, países. muita gente Mas não sabe, mas o passaporte italiano é o mais importante da Europa. É o que mais te dá possibilidade. É o mais, digamos assim, o que as pessoas têm mais fácil acesso. é, E exatamente. aí, assim, ó, se tu tem passaporte italiano, te dá acesso a muitas coisas na Europa toda, na Com comunidade. certeza. E eu criei vergonha na cara porque quando eu tava, uma vez eu estava na Europa e eu peguei um trem, e falei isso lá na escola, peguei um trem de Zurique, na Suíça, para Milão, na Itália. Daí o trem parou numa plataforma em Lugano, que é exatamente na fronteira, a primeira estação da Itália. Aí quando a gente parou, a imigração mandou a gente sair. Aí eu saí de uma passaporte italiano. E o cara começou a falar italiano comigo. Senhora, mil perdões, mas eu não falo italiano. Daí o cara me deu uma puteada. Como é que tu tem passaporte italiano? Não fala italiano. Aí isso aí me envergonhou muito. Aí voltamos pro Brasil. Eu fiz contato com isso falava Itália. Eu imagino, porque tu tem a cidadania e tu não fala idioma, né? Barbaridade. É uma vergonha, né? Uma vergonha, né? Pá, eu acredito, assim, tu ter o passaporte. Cara, é brabo. Imagina tu ter o passaporte alemão e não falar alemão, né? Nesse sentido também. Né? Que é muito mais complicado, né? Óbvio. Tu tem que ser já descendente E direto de agora tem alemães. uma coisa que eu acho muito certa. Por exemplo, a mulher que é casada com um homem, se ela não é, o homem tem cidadania, ela não pode fazer automaticamente. Ela tem que Isso. pelo menos saber um pouco de italiano, que eu acho Aham. muito justo. Então, por exemplo, Exatamente. se a mulher da escola quer fazer cidadania italiana, ela tem que fazer aula de italiano, pelo menos 1 ano e meio, e aí fazer a prova e mostrar
pro consulado que ela sabe um pouco de italiano, que eu Exatamente. acho muito justo. Acho muito. Daí vem a necessidade de ter mais escolas, inclusive. Exatamente. Sabe onde é que eu ouvi isso? Eu ouvi no Caixa Preta o Potter falando, né, que a Marcela tem sobrenome italiano e ela tem cidadania. Os dois filhos, então, conseguem cidadania. Mas para ele tirar a cidadania, ele precisa fazer italiano. Então fica aí, Potter, ó, vai lá na Vila Itália e começa a fazer italiano e tira teu passaporte. Não precisa ir até lá, né? Pode pegar aí Não online. faz online e já consegue aí Comeu? a cidadania. Exatamente. E ali tu falou do passaporte italiano. Ele é um, por exemplo, vou dar um. Eu acho que continua assim, tá? Porque as questões de visto elas variam bastante. Mas o passaporte italiano, com ele, tu pode entrar direto nos Estados Unidos. Por exemplo, tu não requer visto, né? O Não. que é, poxa vida, assim, ó, tu pode ir direto, né? Não precisa de visto e tal. Aí eu sei que tem outros lugares na Ásia que também eles pedem visto. Com o passaporte italiano, tu não precisa desse tipo de coisa, tu pode ir direto. Então, assim, realmente, o que o Escola falou e eu Facilita muito. abri, porra, facilita Inclusive, eu muito. tive 60% de desconto quando eu fiz mestrado na Inglaterra. Já tinha o passaporte, Já já tinha por cidadania. causa do passaporte. É, E para os bárbaro. Estados Unidos não é necessariamente o visto, mas tu precisa se registrar antes de ir. Ah, isso sim. Mas é bem mais fácil, né? Com Não tem que pagar certeza. nada. Com Quer dizer, certeza. paga uma taxinha bem menor. É. É que hoje para Mas não conseguir precisa, por exemplo, visto, ir a São Paulo, ou Brasília, fazer ou o negócio do Rio. consulado. Na embaixada, Cara, desculpa. É, embaixada. Embaixada embaixada. em Brasília. Consulado em São Paulo, Isso. consulado no Rio de Janeiro. Barbaridade. Consulado em Porto Putz. Alegre também. A Exatamente, tem em Porto embaixada é Alegre. sempre na capital. É, isso. O meu irmão foi pro México também, né? E aí mudaram as regras do México no ano passado, retrasado, agora vai me falhar a memória. E antes era tudo online e agora era presencial. Nossa, virou uma chacina. Só tem em São Paulo do México, né? O negócio do México só tem em São Paulo. A única coisa que tu consegue marcar no online é a entrevista. E daí na entrevista tu tem que levar tudo certo, porque senão já era. Ps, e aí também, né? Essa questão aí de viagem, assim, ela é bastante complicada, mas já Né? descomplica tu tendo aí o passaporte italiano, por exemplo, que a gente tá falando aqui. Mas a gente tem que trazer Mas as assim, questões, né? Pode assim, ó, concluir. eu tenho passaporte, eu gosto da cultura italiana. A máfia é um dos temas. Vinho, a cultura em geral, né? Inclusive, eu falei na escola militar que a cidade mais interessante do mundo, para mim, é Roma. Roma. Já fui 5 vezes a Roma. Puxa vida. E olha que a Itália tem cidades interessantes pra caramba, né? Muitas. Principalmente no norte. No norte, assim. Veneza, Florença, Milão. Milão é uma coisa muito louca. Veneza tem um probleminha. É linda, maravilhosa. Só que tem um problema. Muito turista. Principalmente no Muito carnaval. turista. O carnaval deles é em janeiro. É. É ponta das. Inclusive, Fernando, a prefeitura de Veneza está pedindo, as autoridades de Veneza estão pedindo que os turistas não vão lá. Bah, que loucura! Isso é nível. Então Caramba, fui 2 vezes cara. só e chega. Que loucura! Imagina pedindo pra Não turista estou não ir. recomendando que as pessoas não vão. Vão se não conhecem, mas conheçam e não voltem. Porque é a cidade mais movimentada, disparada, mais movimentada da Itália. Eu acredito, né? Porque ela é uma. Na realidade, ela é uma cidade meio que única
no mundo, assim, né? Desse Uma negócio cidade sem carro. É, uma cidade sem carro. Tu tem que fazer tudo a pé ou de. Ai, eu ia esquecer o nome da desgraça lá. Gôndola. Da gôndola. Eu ia falar balsa, mas olha o erro que eu ia cometer, né? Que não é balsa Mas porca tem nenhuma. balsa também, né? É. Ah, Mas é gôndola. A é marca de gôndola. Veneza é gôndola. É. Então. Cara, imagina assim. E tu imagina aquilo lá também super lotado, como é que deve ser ruim aquilo? Porque, tá, tem as pontes, tem as calçadas, beleza, mas e as gôndolas ali que fazem a maior número de travessias, né? Tu vai, chega mais rápido nos lugares. Tem um número X, e aí acabou, não tem o que fazer, né? Acho interessante, Fernando, quando eu vejo fotos de Veneza vazia. Você olha, tiveram que evacuar a cidade, porque nunca vi Impossível, Veneza vazia. impossível. Eu vejo é a mesma coisa aqueles comerciais de carro, que a gente sabe que é gravado em Porto Alegre ali, né? Tem umas. Cara, como é que eles gravaram aquilo ali? É impossível. Tinha uma vez, acho que era da Renault, se eu não me engano, e que passava por cima ali do viaduto da Borges, que dá pros açorianos. E o cara, como é que eles gravaram ali? Porque é impossível pegar aquilo ali sem movimento. Né? Eu acredito que é a mesma coisa, assim, tu pegar uma foto de um local turístico Né? que não tenha ninguém, cara, é um cortezinho, assim, ó, né? É uma foto, sei lá, no dia mais. Que o cara conseguiu achar lá um dia que não tinha ninguém na rua, alguma coisa assim, ou muito pouca gente na rua. Bah, tá louco. Escola, vamos partir acho que pro que a gente foi indagado lá. Acho que é uma boa, né? Acho que foi uma boa conversa, porque assim, a gente tinha aquele caráter, já estava lá escrito, né? Bate-papo. E a gente foi fazendo exatamente um bate-papo. A gente começou como se fosse palestra, assim, mas ao mesmo tempo as pessoas já foram começando a perguntar sobre Foi tudo, muito tudo legal sobre. essa interação. Eu acho que foi muito Gostei. massa. Uma das perguntas, uma das tantas perguntas foi como me afetar nos times de futebol. Isso aí. Como é que ela tá hoje em dia, né? Que foi É, uma pergunta bastante complexa, assim, pra gente pertinente. responder, né? Pra gente Mas pertinente. pertinente, super pertinente, né? Até depois, quando eu saí da palestra, tinha chegado em casa e tal. Eu fui pensar sobre isso e no outro dia eu cheguei em casa fui pesquisar, né? Como é Pode que falar que me rodou, então. como é que elas estão assim hoje em dia, essas máfias clássicas, né, dos Estados Unidos que a gente tanto ouve falar e da Itália também. Aí fui pesquisar e tal, e a gente deu a resposta certa. A gente deu uma resposta muito boa. Tanto que foram. A indagação ela foi indo e foi indo e foi indo e foi indo, né? Que o que era realmente a pergunta, assim, né? Que o pessoal tava querendo saber, assim. Como é que tá a máfia hoje no sentido assim, o que eles estão fazendo de novo ou de relevante nos dias de hoje? O que eles fazem de crime? Na realidade, eles fazem o mesmo crime que eles fazem há tanto tempo. Extorsão, assassinato, roubo, tráfico de drogas, principalmente tráfico de drogas. Só que na Itália ele se institucionalizou, como a gente falou lá. Ele realmente se institucionalizou. Bah, como é que funciona essa institucionalização? Cara, eles comandam, eles deram uma legalizada naquilo que uma época eles não conseguiam legalizar. Então é meio que um poderoso chefão 2 3 assim, né? Que eles não estão mais assim nas sombras da sociedade. Eles já conseguem estar na sociedade e a partir daqueles trabalhos super públicos assim, gente, do de um juiz de tribunal, de um promotor, de um defensor de justiça,
até mesmo um prefeito, um vereador, alguém que trabalhe num órgão público na Itália. Pode até ser coisa de visto, por exemplo, né? Daqui a pouco eles precisam dar um visto lá para alguém. Bah, tem alguém da máfia, já faz o contato, já essa pessoa já entra com uma facilidade maior dentro da Itália, por exemplo. Tô dando exemplos aqui, né? Então essa institucionalização aconteceu. Sindicatos também, né, que a gente não falou, né, na palestra, assim. Sindicatos é uma das coisas que mais tem mafioso, a gente sabe. Nos Estados Unidos, né, o irlandês já mostra isso. Mas sindicato, gente, poxa, sindicato é um dos negócios que mais tem máfia. Nos Estados Unidos, eu tenho certeza que tem algum sindicato de alguma das cidades polo da máfia, Kansas, Chicago, Nova York, que tem alguém lá que mete a mão. Só que assim, como é que essas pessoas se apresentam? Cara, a gente não sabe. A gente só vai saber quando estoura uma notícia muito grande, né? Por exemplo, como foi a da Juventus de Turim que a gente falou, né? Quando estourou aquele escândalo, quando dá um escândalo, é que a gente vai saber. Olha ali, ó, bah, era manipulação de jogo de futebol, né? Dentro das bets. Quando se saiu isso, quando veio isso à tona, é que a gente soube, cara, isso aí é máfia, né? Como teve ali um caso acho que era um juiz também na Itália, acho que na cidade de Nápoles. Vicente Falcone. Isso, bah, aconteceu lá, estourou. Ah, era a máfia ali, ó, por trás, e o cara que tava passando a mão geral, né? Tava liberando os criminosos da máfia e, e aí é isso, né? Quando estoura. Lá eu contei a história que eu vim a Nápoles uma vez, e faz muitos anos já. Aí cheguei lá, de trem, tinha uma greve geral. Eu falei com o cara na rua, por que tá não parado? E o cara me disse, porque era tudo assim, ó, lixo, transporte, tudo que era público, né? E aí o cara disse assim para mim, eu acho que alguém não molhou a mão da máfia. Tu, pá, tá louco. Institucionalização pública, né? E pura também. Aí tu vê o que são os caras. Eu também falei lá que o termo máfia é um tabu na Itália. As pessoas evitam o tema. Por quê? Porque ainda é uma ferida aberta. Ainda existe máfia na Itália. Como existe no Brasil. No Brasil são as facções criminosas A gente chama que, assim, né? que infelizmente, estão cada vez mais fortes. Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente teve que rebolar aquele dia, mas a gente não errou o alvo, né? A gente falou certo. Então é esse negócio. A gente tem como eu usei a expressão lá, né? A metáfora, o pé e a cabeça. A cabeça tá nas instituições públicas. Mas os pés continuam fazendo dinheiro da forma mais ilícita possível, né? A gente teve aqui, eu tava até me lembrando, eu acreditei que a gente ia falar isso hoje, da máfia dos caça-níqueis aqui no Brasil, né? Olha o nome, a nomenclatura. Máfia dos caças. Máfia dos... E os caça-níqueis são resultado do jogo do bicho. Isso aí. Isso aí. Resultado dos mingos. Eu vou dar uma. Caça-níqueis e casa de apostas. Isso aí. Sabe que é uma bronca com isso, tá? Eu sei que você tem uma bronca com isso. Não, mas assim, né? É que como a gente falou aquela vez A gente falou, acho que no episódio do carnaval, né? Do jogo do bicho. Também das casas de apostas e tal. É que assim. ah, eu, por exemplo, assim. Não tenho nada contra ter no Brasil, tudo certo, porque o pessoal já estava fazendo fora do Brasil mesmo, né? Já. Mas tem que regular, né? Isso, tem que regular. E não tinha regulação, regulamento. Regulação. Regulação.
E só que aquele negócio, o momento em que tu liberar, aqui são dois negócios assim, ó, aqui. Eu acho que se tu liberar, vai ferrar a vida do brasileiro, que é o Fernando, casa de aposta e cassino. Cassino. é, Isso vai ferrar o brasileiro. Fernando, deixa eu mandar uma coisa. Não me conformo com o fato de a gente ter passado tanto tempo, o Brasil tá, passou tantos anos sem fazer uma regulação. Agora, se o escola quiser ter uma casa de aposta, ele vai ter que pagar 4 milhões de reais. É Sabe grana. quanto o governo deixa de arrecadar por ano? 10 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Tu imagina quanto dinheiro serviria para saúde, educação, cultura, segurança pública, estradas. É que aí a gente Tipo sabe que aqui tem jogo de acontecendo aí interesses, né? em Nova Petrópolis com a BR-116. É, o jeito que tá aqui, né? Poderia dar um baita de um jeito, dar uma acelerada, né? Em como tá aqui. É. Mas a gente sabe, é jogo de interesse. Ainda bem, a partir desse ano vai vigorar uma regulamentação. É verdade. É pra esse dinheiro começar a vir pro. Só Tá? que ele também tem que ser. É tudo um ciclo, mas é que é um ciclo que regula, beleza. Esse dinheiro entra no caixa do estado, do município, da União, certamente vai entrar na União. Só que isso tem que ser repassado. Tem que ser repassado. Porque não adianta ficar lá. Fica lá pra quê? É. Pra encher bolso de político e seus adendos? Cara, isso não dá, não dá, não dá. Porque a gente é um país muito rico economicamente, as pessoas não sabem disso. Ou pelo menos as pessoas pensam que não é. A gente paga muito imposto e muito imposto fica retido na capital nacional. Não sei pra quê, né? A gente sabe, tem muito município que tem superávit de Hum. recursos e não usa esse superávit. Então, como é que tu vai falar assim, cara? Isso aí tem que girar. Então, quando a gente trata desses assuntos assim, né, como a gente alguns bons, alguns ruins assim, mas que tem uma regulamentação que tem que ser feita, né? E regularizar cara, é para esse dinheiro vir, né? Vir para nós mesmos e não ficar na mão ou de político ou até mesmo de criminosos, né? Porque a gente não sabe essas bets se instalaram, beleza? E quantas realmente pagam direito, não retém recurso suficiente, né? A gente não sabe, ela não está regularizada, pelo menos não aqui no nosso país. Tem outro problema do Brasil gravíssimo. Aí é um problema de governo, tá? Sabe qual é a taxação do vinho aqui? A gente 54%. E na Itália é taxado como alimento. Tá taxado assim, ó. Aqui é assim. Você pega, por exemplo, uma garrafa de Aurora, mais da metade é imposto. é. E Por aqui isso, aqui é mais caro do que lá. E aqui a gente tá falando de produção, né? Produção rural, tipo, cara, são cooperativas aqui, né, no Rio Grande do Sul. Famílias. São famílias, então, olha o quanto de lucro essas famílias teriam também, né? Essas voltariam para elas, porque vai para cooperativa, mas quando é cooperativa, tem o seu cooperado e ela tem que dar os lucros, né, para esses cooperados. Então são Eu admiro lucros muito para. essas pessoas que insistem. É verdade, é verdade. E quem toma vinho também, né? Vinho, suco de uva, porque não é só o vinho que é taxado. Mas aí entra. Bom, o suco de uva não é taxado, né? Por isso que é barato. Imagina o vinho com o preço do suco de uva, né? Seria muito mais interessante, dá pra fazer teste comparativo, né? Aqui do lado, na Argentina, tá achando como alimento. Bah, é verdade. E o vinho argentino ali, ele é. Tu passa a fronteira ali, ele é muito barato, né? Muito barato. Aí Por tu vai comprar isso, o mesmo vinho aqui, é uma fortuna. mas
É. É uma fortuna. Né? Então entram aí em vários assuntos. Daniel, mais alguma coisa para falar sobre lá? Nossa Eu Vila achei Itália. isso, cara. Acho que é isso, né? A gente A falou Itália, bastante. acho que falar Exato. mais no próximo daí. Beleza, não? Falamos mais pro próximo. Aliás, o pessoal da escola gostando tanto que eles querem que faça uma segunda edição. Opa, mas daí a gente tem que falar mais aqui, né? Para o Tá pessoal bem? chegar lá, ter tempo, ter que ser um pouquinho mais. Vamos, vamos se organizar um pouquinho mais para pegar Isso. mais gente, para ver se a gente consegue pegar mais gente. E Tava falar sobre lotado. coisas diferentes, tá? E isso, falar sobre coisas diferentes também. Mas aquele dia lá a casa tava cheia. Foi legal de fazer também por causa disso, né? A casa tá cheia, assim, é show de bola, né? Incrível. Daniel, abração, cara, até semana que vem. Né? Valeu. E a gente se encontra no episódio 33, semana que vem, junto com a Vinícola Aurora. Viva o agora! Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.